Fala galera! Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube para mais um vídeo top, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto muito massa, que é algo que muitas vezes gera polêmica entre os concurseiros, entre a galera que está estudando para concurso público, que é o quê? É o pessoal que consegue ser aprovado em um concurso público estudando no pós-edital. Então fica aqui até o final com a gente que hoje a gente vai pontuar várias coisas que ninguém te fala. Tipo assim, é possível ser aprovado no pós-edital? Beleza, mas a gente vai falar algumas coisas por trás ali, nos bastidores, que muita gente não te conta e você vai conseguir abrir sua cabeça e entender o que acontece com esses alunos que são aprovados no pós-edital, não é isso, Glauco? Exatamente isso. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com os amigos aí, com a galera, com os grupos aí que você faz parte, para que a galera possa ter esse conhecimento junto com você. E também deixe o nosso querido like aqui, que a gente gosta muito. Galera, deixa esse like aí, porque ele é o nosso termômetro, é ele que faz a gente entender assim, caramba, o nosso conteúdo realmente tá sendo bacana, tá gerando valor e a gente vai se motivar para trazer mais conteúdo para vocês. E antes da gente ir pro conteúdo também, ativa a notificação do canal, porque todas as vezes que a gente trouxer um vídeo novo para vocês, um conteúdo novo para vocês, vocês serão avisados. Isso aí. Caso você ainda não siga a gente no Instagram, a gente vai pedir para o editor colocar aqui embaixo nosso Instagram, @DiegoBorges e @Glaudias. Siga a gente lá, que a gente também sempre coloca muito conteúdo. E @UsoPassar também, tá? E @UsoPassar. Sem mais delongas, bora direto agora pro conteúdo, né? Galera, um assunto muito polêmico, né? Muita gente às vezes vê assim, pô, caramba, eu fui aprovado no concurso X ou no concurso Y no pós-edital. Mas existem várias coisas, vários assuntos que vocês precisam observar, vários pontos que vocês precisam observar em relação a essas aprovações do pós-edital. O primeiro ponto de todos é que existem sim níveis de concursos diferentes. Eu não estou falando que um é mais difícil que o outro ou mais fácil que o outro para passar. Mas o nível em si de concurso, ele já exige uma preparação a um médio e longo prazo, e outros concursos você consegue se preparar a um curto prazo e conseguir galgar ali, buscar a sua aprovação. Por exemplo, existem concursos que caem 6 matérias. Por 6 matérias, se você tiver ali uma quantidade de horas boas ali por dia, você vai conseguir buscar essas matérias e talvez até conquistar a sua aprovação. Existem concursos que caem 10, 12, 15, 20, 22 matérias. Então existe essa diferença aí. Existe concurso que a grande maioria dos concorrentes, eles vão estudar quando sair o edital. A maioria dos concorrentes, 99% da galera. E existem concursos que a galera já tem um sonho. Por exemplo, uma PF, uma PRF, que você vai construir na sua aprovação bem antes de sair o edital, não é isso, Glauco? É isso aí. Eu enxergo isso como duas coisas assim diferentes. Que tem a questão do concurso em si, da situação do concurso, e tem a situação particular da pessoa, do nível que ela tá ali em relação ao conhecimento que ela já tem e tudo mais. Então, assim, primeiro ponto, em relação ao concurso especificamente. A gente nunca vai falar que determinado concurso é fácil. Nenhum concurso é fácil, até porque existe a questão da concorrência, e existem muitas coisas que a gente até depois pode fazer um vídeo falando sobre isso. Que às vezes a pessoa pode pensar assim, tal prova ou tal concurso vai ser mais fácil, só que isso faz o quê? Aumentar a concorrência. A gente depois vai falar sobre isso especificamente. Mas assim, vou exemplificar na prática aí pra galera da polícia, por exemplo, que é uma galera que segue bastante a gente aqui. Se você, eu nunca vou dizer pra você, e muitas pessoas às vezes levam pra esse lado, que um policial federal é mais importante que um policial militar. Isso não existe. Na prática ali, os dois são extremamente importantes ali. Não tem essa questão, qual polícia é mais importante? Não existe isso. A polícia militar é tão importante quanto a polícia civil, que é tão importante quanto a PRF, que é tão importante quanto a polícia federal. Todos são muito importantes. Cada um tem sua atribuição. Exatamente. Né? Só que o que acontece na prática, na hora do concurso? Muitas vezes, vou dar um exemplo de uma prova de um soldado da polícia militar. Acontece muito de ter o quê? Uma quantidade boa de vagas. Acontece também ali de ser aquela questão ali mais regional. Vou dar um exemplo. É no estado, sempre é no estado a prova da polícia militar. Aí vamos dizer uma prova da polícia militar do Rio de Janeiro. A galera de entorno vai pessoas de outros estados? Vão, mas acontece que é uma coisa bem mais regional e a quantidade de vagas também é bacana. Então, acontece o quê? Acontece que é uma prova que muitas vezes tem poucas matérias, como o DB disse. Então, é um contexto favorável. Agora, muitas vezes a pessoa também bota muito na balança, por exemplo, eu sou de São Paulo. Pô, será que vale a pena eu sair de São Paulo, que é onde eu já tenho, por exemplo, onde morar, já tenho toda ali
ali minha vida organizada para sair para a polícia militar de outro estado, que muitas vezes a remuneração não é muito bacana, e aí você começa a pensar, pô, caramba, ainda vou ter que pagar aluguel, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então, por vezes, essas situações fazem com que a pessoa não queira se deslocar do estado dele para outro estado. Então, isso aí já é um aspecto a ser observado, Com que certeza. muda o jogo do concurso. Isso aí. Aí você pega uma prova da Polícia Federal. A prova da Polícia Federal é o Brasil inteiro ali querendo galgar aquela vaga. A remuneração é bacana, então tem gente de tudo quanto é área querendo entrar naquele concurso, pessoas com diversos tipos de formação que vocês imaginarem, de área de exatas, de professor de tudo aí que vocês imaginarem, também querendo aquela vaga. Então, o que acontece? E também a quantidade de vagas, né? Normalmente não é uma quantidade muito grande de vagas em regra. Então, o que acontece? Acaba que aquele concurso ali vira um concurso também mais concorrido também, nesse caso ali no final das contas. Então, tudo isso leva em consideração. Aí, o que acontece também é a questão da complexidade de algumas matérias, que você precisa de mais tempo. Você não consegue, às vezes, pegar uma matéria como estatística e bater ela rapidão, a não ser que você já tenha uma base ali, uma manha e tudo mais. Do zero fica um pouquinho mais complicado. Então, tudo isso é contexto que leva em consideração em relação ao fim das contas. Além da quantidade de matérias, né? Não só a complexidade, mas a quantidade de matérias. E além disso, quando vem matérias diferentes, a quantidade de assuntos dentro das matérias. Por exemplo, existem vários concursos que trazem ali direito constitucional. Dentro de direito constitucional, eles citam os artigos que vão cair. Por exemplo, artigo 5º vai cair esse inciso, esse inciso, esse inciso. Se você não sabe o que é artigo, se você não sabe o que é inciso, tem calma que lá na frente, em outro vídeo do nosso canal, você vai entender. O que a gente está querendo dizer é que muitas vezes, até quando as matérias são iguais, por exemplo, a matéria cai nessa prova e essa mesma matéria cai em outra prova. Muitas vezes o assunto é diferente. O assunto que cai para essa prova é bem pequenininho e o assunto que cai para outra prova é bem maior. Então, tudo isso faz mudar o jogo em relação a tempo de preparação, em relação à dificuldade, em relação à concorrência, em relação a tudo isso que precisa ser observado, sim, né? Isso, com certeza. E a gente está batendo um papo aqui bem diretão com vocês, porque o que vale mesmo é como funciona no fim das contas. Mas aí você pode pensar assim, lá o IDB quer dizer então que PF, PRF ou qualquer outro cargo assim que seja um pouco mais concorrido, cargos federais normalmente, é muito difícil para mim? Não, a gente não está falando isso. O que a gente está querendo dizer é que normalmente precisa de um tempo maior para que você vá se preparando ali. O ideal é que você estude já num pré-edital, principalmente, e eu gosto de dizer, bato muito isso nas nossas redes sociais, é se você é uma pessoa que faz tempo que você não estuda, que você não tem aquela facilidade, assim, tem gente que tem prática de estudo. Agora, eu, por exemplo, eu estudei sempre em colégio público. Eu não tinha, eu parei de estudar ali com os meus 17 para 18 anos e quis estudar para concurso com 26. Olha o tempo que eu fiquei sem estudar e não lembrava de nada. Voltei a estudar com 26 anos. Então, para mim, para eu começar a estudar num pós-edital, ia ficar um pouco mais difícil, porque, pô, é uma coisa muito nova e tal, muito conteúdo, é um pouco diferente. Agora, se pegar uma pessoa que já está estudando faz tempo, que já tem prática de estudo, que já tem a manha ali dos estudos, pode acontecer dela chegar num pós-edital e ela só fazer adaptações e conseguir a vaga, e acontece isso. Exatamente. Então, um ponto muito importante a partir de hoje para você compreender. Existem pessoas, sim, que são aprovadas no pós-edital. No entanto, essas pessoas não estão do absoluto zero. Essas pessoas, elas não estão, por exemplo, elas não estão sem o hábito de estudar. Muitas vezes, por exemplo, eu vou dizer uma situação aqui particular minha. Eu já estudava para concurso público quando saiu o edital da Polícia Federal e eu virei o jogo, virei minha chave para a Polícia Federal. E aí eu digo o seguinte, pô, eu posso ser considerado que fui aprovado na Polícia Federal estudando no pós-edital. Sim, mas e o que aconteceu antes disso? E minha base em constitucional, em administrativo, em penal, em processo penal, em leis especiais? E aí? Eu não conto com isso, entendeu? Outro ponto importante, por exemplo, eu comecei estudando pós-edital, show. Mas muitos alunos são formados em TI. Aí caíam 36 questões, por exemplo, na Polícia Federal. Então, uma pessoa já tinha uma facilidade. Então, é isso que tem que ser observado. Outras pessoas que são formadas em contabilidade. Outras pessoas que começaram a estudar pós-edital, por exemplo, já estudava para a área fiscal. E aí veio contabilidade, TI, estatística, raciocínio lógico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além disso, também tem que ser levado em consideração que 95% dos alunos são alunos, por exemplo, que têm dificuldades, assim como eu, assim como a Glau,
assim como os meus irmãos, que precisam de uma preparação, precisam de uma estratégia de estudo, mas também existem aqueles alunos que são exceções. Como assim? Existe aquele aluno que lê uma vez e já aprende tudo, que assiste algo e já fixa na memória, que tem uma facilidade gigantesca, que fala 1, 2, 3, 4, 5 línguas. Então isso tem que ser levado em consideração. Então você tem que abrir muitos olhos, porque às vezes a gente vê assim, fulano estudou pós-edital e foi primeiro colocado. Velho, muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa muito diferenciada, é uma pessoa que a gente não pode nem usar como parâmetro, nem como base. Às vezes aquela pessoa não vai saber nem dizer pra você como foi que ela estudou. Por quê? Porque a facilidade que ela já tem, que é algo interno, intrínseco a essa pessoa, fez total diferença para ela ser aprovada, não é isso, Glauco? Com certeza, levem muito isso em consideração. Então, assim, existem pessoas que estudam pós-edital e passam? Existem, só que sempre observe qual é o contexto dessas pessoas. Às vezes eu fico triste quando eu vejo alguém falando sem contextualizar, porque como o DB disse, ele poderia chegar aqui tranquilamente e falar, comecei a estudar para Polícia Federal pós-edital. Só que isso é uma forma de meio que mascarar o passado que ele já estava estudando aí para concurso. Então, percebo. E quando ele começou a estudar para concurso mesmo, ele começou zerado, ele era jogador de futebol e tudo mais. Tem um contexto em relação a isso. Então, ele precisou de um tempinho maior para que ele, se fosse só purão pós-edital, você ia sentir bastante dificuldade, muita mesmo. Talvez, eu acho que eu até desistiria no meio do caminho, porque eu ia ver aquele monte de matérias, aquele monte de conteúdo. Eu lembro quando eu comecei a estudar aqui, eu estudava todo errado, porque não existia esse acesso à informação que a gente tem hoje, e aí pronto. E aí eu acho que eu iria olhar para aquilo tudo e dizer assim, não, isso aqui não dá para mim, isso aqui é coisa de gênio, que é o que acontece com muitas pessoas. E a gente tá aqui com essa missão de mostrar que é super possível. Preste atenção. Eu passei em mais de 6 concursos públicos. A Glau fez 2 concursos na vida, passou nos 2. Meu irmão era jogador de futebol, hoje é PRF. Minha irmã, nutricionista, hoje é PRF. Nós temos centenas de alunos aprovados em PF, PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Procuradoria de município. Diversas áreas, alunos aprovados. E o que a gente mais escuta é assim, caramba, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia concorrer a um concurso de nível federal. Tem muitos alunos que chegam até nós e dizem assim, não, eu só acho que, só dá pra fazer esse tipo de concurso, às vezes concurso de prefeitura e tal, não desmerecendo, mas porque na cabeça das pessoas acabam sendo concursos mais fáceis. Eu nunca imaginei eu prestando concurso pra uma Polícia Federal, pra uma Polícia Rodoviária Federal, pra um INSS, pra um TRF, Tribunal Regional Federal, até que as pessoas chegam e a gente consegue modificar essa visão, essa mentalidade, é isso que a gente tá querendo fazer aqui com você, e aí as pessoas começam a entender o seguinte, caramba, é super possível, é possível sim, e agora eu vou buscar minha aprovação, não é isso, Sim, Glauco? e esse vídeo principalmente tem a função de que você não faça algo que pode passar, eu vejo passando pela cabeça de muita gente. Quando uma pessoa vê alguém que foi aprovado estudando no pós-edital, ela não pensa nesses detalhes todos que a gente falou, e aí pensa o quê? Vou esperar sair o edital e vou estudar para passar naquela prova. E aí o que acontece? Espera sair o edital, aí começa a estudar totalmente perdido, com prazo ali para a prova, chega lá, é reprovado e pensa assim, eu sou um burro. Não Exatamente. é isso, é que o seu contexto muitas vezes pede mais tempo de preparação. Você é uma pessoa normal, você às vezes tem muito tempo que você não estudou, e não é isso que você tem que pensar assim, não vou passar na Polícia Federal ou na Rodoviária Federal ou algum concurso aí mais disputado. Não, às vezes precisa de mais tempo de preparação, um planejamento maior, metodologia e tudo mais. Então, é um outro contexto que você tem que se olhar, e não achar que a tua história tem que ser igual a do fulaninho que estava em outro contexto. Exatamente. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Percebam que toda vez a gente faz um bate-papo com vocês, porque a gente gosta muito de conversar dessa forma, né, Glau? Deixa o teu like aí, faz aquilo que a gente falou no início do vídeo, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, já se inscreve, porque os conteúdos eles vão vir numa crescente, assim, cada vez virão melhores. Se inscreve, ativa a notificação e outra coisa, se você ainda não nos segue na rede social, nos siga lá, porque é muito conteúdo diário, é postagem feed, stories, e enfim, você vai se tornar uma pessoa melhor acompanhando a gente, né? É isso Glauco? aí. Tamo junto, pau na máquina, vamos pra cima e até o próximo vídeo. Valeu!